Fala da Terra! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer muito grande estarmos aqui reunidos, esperando por você. Seja muito bem-vindo, as portas estão abertas. Desde já gostaríamos de agradecer ao nosso patrocinador, a Ótica Sil, e gostaríamos também de agradecer aos nossos parceiros, o Instituto DEPAS e o Instituto Redecas. E sem delongas, eu sou o Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Ediane Silva. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Terra. Hoje o nosso bate-papo é daqueles que ninguém pode perder. Nós vamos conversar com uma neuropsicóloga. Ela entende tudo sobre como o nosso cérebro funciona. Aqui conosco está Rosimeire Simões. Ela é professora de graduação, pós-graduação e ainda atua na área clínica, na aula da neuropsicologia. E é isso. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu, dona Rosimeire? Muito obrigada. É um prazer muito grande. Aceitei o convite, do podcast da Terra, assisto, já sigo há algum tempo, então é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre as atualidades, não é? Então, fica muito bom, fica muito tranquilo acerca disso. Obrigada, viu, Rosimeire? Rosimeire, a gente está bem curiosos, né? Então, assim, algumas coisas que a gente tem logo de primeira é a ansiedade. O que é ansiedade nos dias atuais hoje, doutora? Muito bem. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando eu carregar um futuro que não chegou ou um passado que eu ainda não deixei para trás. Mas eu não me foco nos dias atuais, eu não me foco no presente, no aqui e agora. Então, a ansiedade é sempre eu estar carregando algo que eu não vejo ou algo que já se foi. Você gera ansiedade para você. Nós viemos com ansiedade, nós viemos com traços ansiosos. Se eles vão estourar em nós ou não, já é outro contexto. Mas a gente vem com um pouquinho de ansiedade, a gente vem com um pouquinho de depressão, todos nós. Isso faz parte do nosso genes, não é? Às vezes nós temos um pai mais reservado, uma mãe mais ativa, e a gente carrega vários traços, né? Nós chamamos esses hoje nossos traços comuns. Então, a gente traz os traços dos nossos familiares. Agora, a ansiedade, nos dias atuais, a gente está observando patologização do sujeito. Hoje eu não posso mais ficar agoniada que eu estou ansiosa, né? Não posso mais ficar triste que eu estou depressivo, o menino não pode mais pular no muro que ele é hiperativo e assim vai. Hoje, o que as pessoas estão fazendo é patologizando os sujeitos. Isso é muito complicado, não é? Não é? Eu acho que fica muito complicado para a gente estar patologizando todo mundo. Então, a gente tenta fazer com que o sujeito se encontre nele mesmo. Não existe uma luta lá fora, existe uma luta dentro. Existe uma batalha dentro. E é a partir disso que a gente faz. Eu gosto muito de trabalhar com esses treinamentos de autohabilidades, de tentar fazer com que você entenda o que você faz melhor, qual é a tua melhor versão. Então, é nesse sentido que a gente observa hoje muito contexto ansioso, de todos os jeitos. E eu vou falar mais. A maioria hoje das patologias, que nós chamamos de patologias da contemporaneidade, que é a depressão, a ansiedade, ideações suicidas, estão ligadas com duas figuras, pai e mãe. Ou o pai e a mãe vão me construir, ou eles vão me destruir. Ainda vou pôr um ponto final nisso aí. Então, sempre a base ela está muito ligada ao adoecimento do sujeito. Sempre a base ali entre pai e mãe. E doutora, quando assim, uma pessoa, ela mostra sua versão, que ela está naquele momento, ou ela está triste, ou ela está alegre, isso tende a confundir, assim, principalmente o pai e a mãe? Sim, eu gosto sempre de analisar o sujeito por décadas. O que aconteceu nas primeiras décadas? O que acontece na primeira década e o que eu não vejo, ou o que os meus cuidadores não veem, se potencializa para outra década. E eu vou levando potencializado. Cada vez
que eu vou não tratando aquilo que deveria ser tratado, eu levo para uma outra década potencializado. Talvez numa segunda década, que é entre essa faixa etária de 11 a 20, que é uma faixa etária de muita fragilidade e vulnerabilidade humana, né? Talvez seja a fase de maior vulnerabilidade humana, fragilidade, onde eu me perco de mim, onde eu me desconecto, onde eu me despersonalizo um pouco, onde eu entro numa escuridão. Talvez seja nessa época que gere o aumento de algum transtorno relacionado a alterações de humor. E nesse transtorno, tem alguma, assim, algum sinal que essa ansiedade normal se transformou nesse transtorno? Sim, os extremos. Eu só adoeço pelos meus excessos. Então, o que é normal em mim? Aquilo que eu controlo. Aquilo que eu não controlo já vai para uma esfera mais patológica. Então, quando você perde o controle, quando aquilo não vai funcionar, eu não estou sabendo lidar com aquela emoção que eu estou sentindo, aí a gente já tem que começar a investigar, né? Não é porque um dia eu amanheci triste que eu estou em depressão, de forma alguma, né? Tem que ter recorrência, tem que ter intensidade, né? E a gente vê nesse sentido. Então, geralmente, nessa faixa etária de 14 a 16, é que estoura alguma coisa aí que me descontrola e eu vou ter que procurar alguns meios aí para me ajudar. Né? E, doutora, como é que a gente pode diferenciar a ansiedade de um estresse do dia a dia? A ansiedade de um estresse do dia a dia. Vamos ver. A ansiedade, ela traz alguns requisitos, né? E o que você chama do estresse do dia a dia? Alguma coisa que me deu uma reação anormal, uma reação vivencial anormal. São coisas diferentes, né? A ansiedade, eu recorro nela, ela se intensifica em mim. Entende? Então, eu gero ansiedade para mim quando eu gero uma recorrência, quando eu estou sentindo isso todo dia, quando meu coração palpita, quando a minha mão fica gelada, quando eu vou para a escola me sinto mal, né? E assim, toda emoção que você sente, ela vai para essa região, não é? Primeiro para essa região e depois ela devolve para cá dizendo, ou você foge ou você luta. Que são nossos instintos naturais. O importante é encarar de frente, né? Encarar. Porque a maioria de nós acabamos omitindo aqueles nossos sentimentos, né? Então, o que acontece? Geralmente, na minha cabeça flui, eu e Diane falando, né? Na minha cabeça flui, a minha ansiedade é o excesso de futuro que ainda não chegou. A minha tristeza é o excesso de passado que vem recorrente, lembranças e tal. Assim, a minha vida infantil, ela reflete hoje na minha vida adulta? Com toda certeza. Entendi. Algumas coisas, é como você um carro novo. Não adianta você estar com um carro novo se você está carregando os seus mortos. E morto na tua vida é tudo aquilo que não funcionou ao teu contento. Porque a gente, às vezes, né, tem coisas que não funcionam ao nosso contento. Então, às vezes, é um pai, uma figura de pai ausente, uma figura de mãe, sabe, totalmente desproporcional naquele momento, quer dizer, as mães narcisistas. Então, tem todos os tipos, assim, que a gente vai observando nessa primeira década da minha vida. Ausência, excessos. Então, são essas coisas que vão fazendo com que lá na minha adolescência, eu gere algumas coisas que eu não vou saber controlar. Então, essa fase da adolescência é uma fase de extrema importância e é uma fase estruturante do sujeito, não é? E como eu identifico isso no filho meu? Como eu vou identificar? Por exemplo, eles geralmente geram... vamos ver num contexto mais ansioso. Começa nessa região, começa com muita ânsia, eles começam a ficar gelados, tremendo. Isso tudo é uma parte fisiológica. Né? E se for depressão, eles começam a ficar tristes, com uma falta de motivação para as atividades do cotidiano. Eles não têm mais motivação, não encontram mais motivação para ir para a escola, não continuam. A socialização, ela fica a dever também, não gosta muito de socializar. E aí que, desculpa, talvez entre alguns fatores
adjacentes a isso. Muita tecnologia, hoje a gente está com muita facilidade nesse sentido, então está trazendo contextos diferenciados também para o comportamento humano, muita tela, muitas pessoas com muita identificação. Nós vivemos, Ediane, entre ideal e real. Sim. Vida ideal e vida real. Sim. Se eu não souber separar o que é real do ideal, eu vou cair. Porque ninguém vai postar que tá triste. Né? Isso. Geralmente a pessoa posta num momento feliz, ela posta na alegria, ela posta num lugar bonito, uma comida bonita, mas ninguém sabe o que tá por detrás daquela foto ou daquele vídeo, né? E aí eu acredito que também isso faz com que as pessoas acabem querendo viver a vida do outro que aparenta ser melhor do que a minha. Justamente. A gente vive hoje num mundo de comparações. Então, hoje vivemos num mundo de check-in, né? Onde você precisa fazer check-in de onde você está. Para quem? Aí a gente pergunta, meu Deus, para quem que eu estou fazendo check-in? Não é? Quem que precisa saber? Quem que precisa me validar? Quem que precisa me dar meu preço? Se quem consegue te validar é tu mesmo. Sim. Se só quem consegue dar o teu preço é você mesmo. O outro não tem a tua história. A cada um mecanismo neuronal, a cada um, por isso que nós somos singulares. E eu vejo sempre de uma forma muito mítica e poética que a vida é como uma estrada. Sabe, nós vamos caminhando, vamos encontrando várias pessoas de raça, de credos, de valores diferentes, mas a gente precisa seguir no nosso ritmo. Tem pessoas que vão desistir da ponte, tem pessoas que vão desistir de andar, mas a gente precisa seguir. E sempre a caminhada é um momento solitário, que por mais que você tenha pessoas ao seu redor, mas ainda assim é solitário, porque você não consegue fazer com que o outro pense como você pensa, não consegue fazer com que o outro veja o que você vê. Por que hoje acontecem vários assassinatos, né? Hoje tá assim, a vida ela tá tão, os valores da vida tá tão sem, como é que se diz? Sem escrúpulos, não é? Que a pessoa, você está com 4 meses de relacionamento, a pessoa está te matando. É um descontrole total, né? Um descontrole total na sociedade. Esse excesso, doutora, que tem de redes sociais, isso tá causando um aumento dessa depressão, mas por quê? De 94 a 2012, nós tivemos, e isso é comprovado cientificamente, uma geração de muita depressão, de muita ansiedade. E também de ideações suicidas. Talvez seja a geração que mais teve depressão e ansiedade. A geração de 94 a 2012. A gente espera que de 2012 para cá, né, que já devem estar na faixa de 12 anos, eles tenham uma compreensão e um diálogo melhor dentro de casa, porque senão vão ficar piores que a geração anterior. Então, tivemos uma geração muito fragilizada do ego, aonde entra a tecnologia porque a tecnologia é boa, se você vê, ela nos ajuda bastante. Sim. E ajudou o mundo inteiro, né? Mas é o excesso, é tudo que excede em mim vai se tornar doente em mim. E tudo que parece excessivo vai se tornar doente. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê uma não comunicação dentro de casa, uma correria muito grande, onde todo mundo está correndo muito. O tempo não mudou em nada, né? Eu sempre digo, o tempo não mudou. Ele é tempo desde quando o mundo é mundo. O que mudou fomos nós em relação ao nosso tempo. Hoje a gente sai correndo atrás de tudo, atrás de dinheiro principalmente, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e a gente acaba esquecendo que tem outras pessoas ao nosso redor. Aí dá um tablet para o filho, fica aí, né, e te distrai, e dá um celular, e fica tudo resolvido. Quer dizer, o diálogo acaba se fragmentando ali dentro daquela família. Alguns já vêm de famílias desestruturadas, não é? Eu não sou contra as separações, sabe? Eu não sou. Eu acho que você tem que fazer o que faz sentido para a tua vida. Mas hoje, um dos maiores, e nós fizemos um estudo sobre isso numa escola particular, um dos maiores pontos
de depressão, de ansiedade em alunos de 15 a 17 anos foi separação de pais. Então, você vê aí que, mesmo que eles digam que está tudo bem, que eles não se afetam, mas intimamente não está. E eles ficam realmente totalmente perdidos a isso. Isso é muito complicado. E, doutora, qual é o tempo que a gente diz, o excesso? Quanto tempo de tela que você tem que é causado o excesso? É melhor a gente determinar o tempo. Por exemplo, olha, você vai ficar 2 horas. 2 horas para você tá bom por dia. Só que é muito difícil você conseguir isso. Doutora, eu vejo assim que muita gente hoje tá no carro, passa no coisa e fica assim, ó. Passou o sinal, aí fica. Só olhando as notificações. E eu tenho notado isso, que tem destruído muita família. Não só o uso excessivo do celular. Você tá num restaurante almoçando, tomando café, tá o marido, a esposa, tá todo mundo no celular. O filho, cadê a comunicação? Acabou isso. Acabou. Infelizmente, é o que a gente está vendo mesmo, né? Hoje existe até programas que tem uma situação em que a pessoa ela coloca os telefones, quando chega todo mundo numa caixinha, e guarda, só te retira, só retira depois na saída. Então, eu acho que a gente tem que regredir um pouquinho, né? Ao invés de a gente avançar de forma positiva, a gente tem que regredir para se reconectar. Isso é uma estratégia, né, doutora? Isso é para se reconectar, porque a gente perdeu o contato. Antigamente, acredito que muitos aqui tiveram essa possibilidade, nossos pais falavam com a gente através do olhar. Sim, não é? Então, através do olhar, não tinha meias palavras, não existia isso. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E aí eu até bagunço lá em casa, que eu digo assim, antigamente a mãe da gente olhava, nós sabíamos a frase inteirinha do que ela queria falar, né? Hoje em dia a gente tira o olho da cara, taca no cidadão e eles não... Parece que houve uma inversão de valores. É verdade. O que eu vejo? Que as pessoas se perderam nas suas hierarquias. Ninguém mais sabe. Essa coisa de dizer, eu sou o melhor amigo, mas antes de ser a melhor amiga, eu tenho que ser a melhor mãe. Eu costumo dizer lá em casa também que eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. Porque o amigo, ele passa a mão na cabeça. A mãe não, a mãe quer educar, quer que vá no Eu acredito que hoje a gente precisa olhar com carinho essas hierarquias. Quem é o pai, quem é a mãe, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Olha, você é filho e eu sou a mãe. Né? E você precisa me respeitar, você precisa entender o que é respeito. Sou muito a favor tipo assim, nas escolas, né? Se tivesse o ensino das virtudes, logo desde o início, a gente teria uma outra geração. A gente só vê isso em escolas muito tradicionais, né, de centenárias, que tem a filosofia desde o maternal, mas as escolas precisam adotar certa filosofia, ensinar virtudes, porque o que o pai espera é que a escola eduque, na verdade não é, porque a educação ela é sempre um caminho a ser seguido, mas primeiramente uma base familiar. Não é? Tem que vir nada da minha casa. Eu sempre digo, educação ou você tem ou você não tem, o resto é conversa fiada. É verdade. Não é? Dentro desse seu contexto aí, eu queria lhe fazer uma pergunta bem específica. O que a senhora acha da educação permissiva? Eu não sou muito a favor. Da educação permissiva? Eu não sou. Eu acredito que tudo tem que ter o meio termo. Sabe? Eu acho que tudo que você permite demais, que você abre demais, você acaba se perdendo dentro daquela permissão. Então, eu sou a favor da democracia, assim, do democrático. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, ver se faz sentido, se não faz. Agora, permitiu tudo, você acaba perdendo a rédea. A autoridade de pai e mãe, né? Você acaba porque além de você, tem o mundo. E o mundo você não controla. O que vem lá de fora, você não vai controlar.
As falas dos amigos, você não está presente. A fala das pessoas que estão na escola, você não está presente. Tem muita criança que tem sofrido bastante, né? Com bullying. Então, assim, o permissivo demais, eu sou meio um pouco, sabe? Eu fico com o pé atrás dessa permissão total. Eu ainda sou um pouco tradicional. Eu também. Né? Doutora, quais são as estratégias práticas a neuropsicologia recomenda para lidar com esse tipo de ansiedade? Tá. Se for em termos de neuropsicologia, nós temos várias avaliações, né, que mensuram o grau de ansiedade, grau de outras patologias que podem vir. Então, a neuropsicologia ela veio para andar junto, né, com a neurologia, com a psiquiatria. Então, ela faz meio uma forma prática. Mas eu sempre digo, trabalhe as habilidades. Se você conseguir trabalhar as habilidades, conseguir controlar teus 5 sentidos, você controla assim metade do seu caminho. O engraçado é que às vezes os adolescentes, as crianças, elas não sabem, não compreendem ainda isso pela maturação, né, pela maturidade, mas depois que você chega adulto, você vê que se você controlar teus 5 sentidos, você controlou a sua vida. O que acontece hoje? O que acontece é que as pessoas elas ficam olhando para o que não faz sentido para a vida delas. Elas ficam escutando aquilo que não agrega. Né? Então, elas vão continuando ali, sabe? Tentando se identificar. E não sai daquilo. É como se você ficasse rodando no mesmo círculo, entendeu? Não funciona. Você tem que trabalhar seus sentidos, você tem que controlar eles. E a neuropsicologia ela vai muito por um viés muito prático disso, muito cerebral, né? Não é meio que uma terapia de fala, mas é uma neuroterapia. Então, é uma esquematização do cérebro para você aprender a lidar com ele, para você ter dinamismo na sua vida. Doutora, existe alguma atividade física que a gente consiga controlar a ansiedade? Muito bem. A atividade física ela é super importante, ela é como um interruptor, né, dentro do teu cérebro. Então, por exemplo, existe algumas estruturas que elas são totalmente voltadas a eu estar motivado. Né? Mas para eu estar motivado, eu preciso ligar essas luzes, senão apaga as luzes principais, que é da minha autonomia, da minha solução de problemas, sabe, de minhas atitudes. Então, eu preciso ligar. E aí você só tem 2 vias para ligar, ou medicação ou força física. Medicação ou força física, né? Então, a força física é a melhor, força né? física é melhor. Dentro daquilo que você escolhe é melhor. Você fazer uma atividade física, ela é maravilhoso. Você correr, você sente logo o teu olho brilhar. O teu olho precisa brilhar. É um marco somático, né? Os nossos olhos, eles são um marco somático. Eles dizem se a gente está bem ou não, né? Se ele estiver opaco, eu tenho que dar um gás, né? Se ele estiver brilhando, tá tudo bem, as luzes estão ligadas lá dentro, mas eu preciso fazer com que eles liguem. Né? Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas fique aí paradinho, não se mova, só que a gente vai estar retornando com muito mais perguntas para a doutora, esclarecendo tantas dúvidas. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses Aristides, sou o presidente da plataforma Assento Car e hoje estou aqui com nossos parceiros Podcast da Terra e o Instituto DEPAS. É um aplicativo que vai te proporcionar carros com ar-condicionados, motoristas verificados e detalhe, uma viagem tranquila, uma viagem que você vai se sentir bem, porque nossos carros são limpos, carros novos e carros com
ar-condicionado. Voltando aqui, já nesse segundo bloco, eu queria perguntar da doutora, a senhora acha que a depressão e a ansiedade vem também pela falta do autogoverno? Dos meus 5 sentidos, como a senhora falou? Não, eu acredito que a depressão e a ansiedade, você carrega traços ansiosos e depressivos que no decorrer da tua fragilidade, da tua adolescência, eles podem ser potencializados em você. Entendi. Então, você já vem meio que com traços ansiosos e traços depressivos de seus familiares. Se a gente olhar para um lado mais de genética, você carrega até a sua 4ª geração para trás. Nossa. Então, você carrega fatores que já são pré-existentes, você carrega patologias pré-existentes, você carrega tudo. Se elas vão se manifestar em você ou não, já é outro quesito, né? Outra fala. Mas que você carrega traços, você carrega. Só que tem momentos na nossa vida de maior fragilidade, que geralmente é na adolescência, que isso tende a ser potencializado. É por isso que geralmente existem adolescentes com muita tristeza, existem adolescentes muito perdidos, desconectados, desrealizados, com sentimento de fracasso interno, né, que tendem a querer ficar numa escuridão, dentro do quarto, jogando numa tela. Isso tudo talvez seja um refúgio daquele vazio, aquela sensação de vazio daquilo que eu não conheço em mim, daquilo que eu não estou reconhecendo. Entende? Aí entra o autoconhecimento também? Aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave de tudo. Eu sempre digo, o que nos socorre de qualquer sofrimento é conhecimento. E se você tiver autoconhecimento, é um upgrade da tua vida. Se você souber quem você é, já é uma estrada já muito comprida da tua vida. Então, eu preciso saber primeiro quem eu sou, o que quero e para onde vou. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso da validação de ninguém. Eu não preciso que ninguém diga quem eu sou, se eu sei quem eu sou. Exatamente. Né? Eu não preciso que ninguém me coloque placas se eu sei quem eu sou. Então, eu não me importo que fale, deixe falar, né? Eu importo quem eu sou. Esse é mais importante. Então, isso perpassa por um autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que cura a pessoa. O que cura a pessoa é autoconhecimento. Muito bom. Doutora, afinal, o que é depressão? Como diferenciar uma tristeza passageira de um quadro depressivo? A depressão são alguns distúrbios que acontecem dentro da mítica também da vida, mas que, como é que eu posso configurar uma patologia? Através de recorrência e intensidade. Se aquilo está se intensificando em mim, se aquilo está recorrendo, se já passou de 3 meses, a pessoa fechada num quarto, se ela está isolada, se já causou prejuízo para ela, se já teve outras reações diferentes, se alterou seu psicológico, se alterou seu fisiológico. São coisas que a gente tem como caracterizar uma patologia. Se a pessoa tem alteração psicológica, fisiológica, reações anormais e sofrimento, prejuízo. Não está mais indo trabalhar, deixou de ir para a faculdade, para o colégio. Aí a gente já tem que olhar com mais carinho. Então, há uma tristeza que eu posso sentir, acordar triste, melancólico, saudoso, isso é uma coisa. Agora, eu permanecer nessa tristeza, me extremar na tristeza, aí eu já vou ter que procurar ajuda. E, doutora, existe uma relação do uso excessivo de telas com a depressão? Existe porque o uso de tela em excesso, ele mexe com as funções cognitivas. O que são as funções cognitivas e executivas? São aquelas que executam para que eu exista. Atenção, memória, expressão, concentração, raciocínio, as emoções. Então, elas vão mexendo com as funções cognitivas da pessoa. Por isso que a pessoa já não conversa mais, por isso que a pessoa já não se expressa mais, por isso que pode ter falha de memória, por isso que a atenção fica,
totalmente confusa. Então, a tela em excesso, ela vai alterar funções cognitivas do cérebro. Altera até a função do sono, não altera? O ciclo do sono. Por quê? Porque a luz da tela faz com que eu bloqueie a melatonina, que é o que faz com que você durma. Né? Ela faz um bloqueio da melatonina e faz com que você durma. Então, você não consegue dormir porque você está ligado. Outra coisa, é viciante, né? Porque ela gera, aquilo que eu estou vendo com prazer, gera uma dopamina a mais em mim. Então, o que acontece? A dopamina meio que gera um bem-estar em mim. Então, eu vou me viciando naquilo. A gente vai se viciando em redes sociais. A gente vai vivendo comparações. Você quer viver como vive o outro. Você quer ver como é que a outra está vestida. Você quer se comparar o tempo todo. É o que eu digo de vida real e vida ideal. Isso tudo mexe muito com o sujeito. E aí, se eu não estou no padrão, eu me anulo. Porque nós só temos dois instintos, ou de vida ou de morte. Um que me preserva e o outro que me anula. Se as coisas não estão funcionando do jeito que eu quero, eu vou me anular. Se as coisas funcionam, eu vou me preservar. Né? Então, a gente vê muito isso nas telas. Hoje, a tela ela está muito complicada. Né? Hoje, o excesso de tela ela está levando a mais violência. Ela está levando a mais depressão entre crianças e adolescentes. Então, o uso de tela excessiva é realmente prejudicial para o Nesse cérebro. momento de sono, doutora, a gente consegue se planejar? Consegue, né? Até para dormir, né? Tipo assim, eu vou observar aqui na tela até um determinado horário, aí tantas horas antes a gente consegue fazer isso. Eu acho que no mundo atual, no mundo de hoje, a gente precisa entender o cérebro como um carro. Você não ganha um carro e sai dirigindo pela Manaus. Você treina e se habilita. E o cérebro é assim, ele é treinado e habilitado. Eu tenho que primeiro treinar ele e habilitar. Ou, por exemplo, todo dia você acorda tal hora. Você não precisa de despertador. O cérebro já te acordou. Porque ele é habilitado a te acordar aquele horário. Então, são coisas que o cérebro faz. Ele é treinado e habilitado. Só que existe uma matemática dentro dele. Existem dias que eu tenho que treinar todos os dias da mesma forma. Existem métodos. Por isso que existem alguns métodos de aprendizagem que realmente funcionam. Você vê esses métodos hoje. Vamos só dar um exemplo. Kumon. O Kumon é um método que ele funciona. Por quê? É método, é treino e habilidade, treino e habilidade, treino e habilidade. Tudo se treina, né? Tudo se treina, tudo se treina. Ninguém nasce 100%, é tudo Não, treinamento. é tudo treinamento. Sabe uma das coisas que mais desfoca a pessoa é o apaixonamento. Porque o apaixonamento, ele vem do patos, doença. Então, quando eu estou apaixonada, eu estou adoentada do amor. Olha só. Que triste, né? Aí você perde totalmente a razão. É Você não verdade. consegue ter a razão. Você não consegue, aí você fica naquele instinto de vida, inicialmente, e depois que não funciona, quando você perde o rito disso, você entra no espectro de morte, de anulação. Aquilo não funcionou. Parei de sonhar, parei de viver. Né? Parei de viver. Há uma pergunta que eu tenho ainda na questão das telas. A partir de que idade a senhora acha que seria o ideal para que as pessoas usassem as telas? O ideal seria a partir de 14 anos. Nossa. O ideal, mas não é o real. Infelizmente, né? Infelizmente. Hoje a gente chega nos lugares e geralmente para a criança calar a boca, Até a mãe já tira o celular da mão. boca, ir no restaurante, Nossa, né? Com crianças, por exemplo, Não, com menina, neurodivergências. As crianças com neurodivergências também, elas precisam de estímulos o tempo todo. Senão, elas se irritam com muita facilidade. Então, talvez aquela tela dopamina barata ali o tempo todo. necessita de um estímulo ali o tempo todo para ela se manter no lugar. Por isso que se coloca o abafador, coloca ali a tela para ela ter um estímulo, né? Naquele lugar para ela poder se manter, porque ela tem irritabilidade muito fácil. E eu acredito também que pelo fator de antigamente não ter o celular, não ter a tecnologia, as coisas ao tempo todo na mão,
eu acho que as pessoas elas sofriam menos, né? Elas não tinham ansiedade, elas não tinham depressão. Outra pergunta também, a ansiedade e a depressão, elas caminham juntas ou não? Caminham juntas. Quem tem, geralmente tem. Quem tem, a gente vem com os dois, né? Entendi. Mas um deles é mais estimulado em nós. Um deles é mais potencializado em nós. Né? Isso geralmente a gente vai observar na nossa adolescência, entre 14 e 16 anos. Então, diga-se de passar, de louco todos temos um pouco. De né? louco Mais todos outro temos um pouco. pouco. Mas eu queria falar um pouco sobre essa coisa que você falou, essa frase. Antigamente, você falou assim, antigamente a gente não sofria tanto. Sim. Né? Mas a gente não sofria pelo que a gente não sabia, não conhecia e não via. A gente não tinha celular. Então a gente não via o mundo lá fora. Nós brincávamos muito na rua. Isso. A gente tinha um contato mais de pele. Então, assim, o celular não fazia parte da nossa vida. Então a gente só via aquilo que estava ao nosso redor. A gente não via o mundo. Hoje você vê aquelas pessoas ajudando outras, você se emociona, você sofre com o mundo, entende? Então a gente não sofre diante daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não participa. Por isso que hoje tem muitas pessoas que elas estão fazendo meio que o inverso, né? Elas estão deixando suas redes sociais, elas estão deixando para que elas possam viver e se dedicar para outras coisas. Tem pessoas que se embiocaram lá pelo mato, tem pessoas que vão para fazer assim um retiro, né? E eu sempre digo, a paz ela é uma palavra muito fácil, mas ela é muito difícil de ser executada pelas pessoas. A paz é muito fácil quando você me diz, olha, Rosa, eu vou lá para Presidente Figueiredo, ficar em paz, ir para um retiro. Isso é muito fácil. Difícil é você encontrar a paz em meio ao caos da vida. Esse é o mais difícil, esse é o mais genuíno. Quando a gente consegue ser leve, consegue ter paz em meio ao caos da nossa vida. E essa questão de fazer o reverso, por exemplo, eu na minha casa, desde 2019, nós não temos televisão. Porque o meu filho caçula, eu trabalhava no hospital, que eu sou técnica de nutrição. E aí, quando veio a pandemia, em 2019, todo mundo o tempo todo na televisão, e as pessoas adoeciam pela televisão, né? Que é o pensamento, o sentimento, a ação e o resultado. É uma sequência. E aí eu parei de ver televisão porque as notícias ruins, essas coisas, eu me privei. Isso é o correto? Esse seria o correto, Ai, né? Esse seria o ideal. Mas não é o real. Mas hoje ela trocou a televisão pelo celular, não foi isso? Mas só que, tipo assim, eu vejo a opção daquilo que né? Eu acredito assim, opcional. a gente tem que ter parcimônia, né? Um pouco de calma em tudo aquilo que a gente faz. Sim. Buscar sentido na vida. Buscar saber que nós somos e buscar sentido na nossa vida. Saber que um dia nós iremos embora. Se você trabalha com a impermanência da vida, a tua vida fica mais leve. Se eu trabalhar no sentido, olha, Paula, amanhã, se eu não tiver, deu tudo certo. Pronto, deu tudo certo. Entendeu? É você viver a tua vida com um certo olhar de impermanência com ela. Por que a gente sofre? Porque a gente acha que vai viver eternamente. É verdade. Eu tenho já um pensamento já bem estranho. As pessoas dizem que é estranho, né? Porque eu vivo um dia de cada vez. Eu não espero para dizer que eu tô chateada amanhã e nem espero para dizer que eu amo hoje, entendeu? Se eu amo, eu sou bem intensa. Que é aquilo que a senhora até me diagnosticou antes a questão de achar que não, eu vou esperar eu terminar minha faculdade para me ser feliz, eu vou esperar o meu filho crescer para me ser feliz. Tanto é que eu vim de um casamento e aí quando acabou. Ou virar a página, e aí eu pergunto da senhora novamente, esse é o correto, a gente ignorar o que passou, acabou e seguir em frente, ou não? O correto seria eu seguir em frente, mas não anular o passado. Porque eu não tenho como anular o passado, eu não tenho como apagar meu passado, mas eu tenho como dever moral construir um novo futuro, se eu quiser. Entendi. Se eu me entender, entende? Eu tenho um dever moral comigo. Eu não posso colocar para o outro o dever de me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz.
Eu tenho que achar a felicidade em mim, em pequenas coisas, em pequenas atitudes, em pequenos gestos, em pequenas coisas que eu gosto de fazer todos os dias, sabe? Eu não tenho que dizer, olha, fulano, você tem que me fazer feliz. Não, porque não vai funcionar. Verdade. A felicidade, ela é muito interna. Então, é de como eu vejo o mundo. Então, a felicidade, ela perpassa por um ato íntimo de ser, né? Então, eu não tenho como colocar isso para o outro, mas eu tenho que aprender a me satisfazer, a ser feliz do jeito que a vida está me apresentando. E eu tenho que seguir em frente, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, na ponte não se faz morada. A ponte para caminhar e não para fazer morada. Nós não podemos estagnar em nenhum momento. Nós precisamos caminhar com o nosso ritmo, no nosso tempo e com os personagens da nossa história. Essa é a versão vida, né? Que bom. Doutora, o tratamento de depressão, ele envolve só medicamentos ou há outras abordagens igualmente assim importantes? Sim, atividade física, a medicamentosa, tem que ter o acompanhamento psicoterápico, né, psiquiátrico, tudo junto, é multidisciplinar. Então, a depressão, assim como outras patologias também, nesse mesmo viés, elas têm que ter um acompanhamento multiprofissional. Então, não adianta só eu ter o medicamento se eu não tenho um acompanhamento psicoterápico, né, para trabalhar o quê? As minhas fraquezas, as minhas fortalezas, o que é bom para mim, o que não é, o que faz sentido, o que não faz. Então, isso tudo é muito legal. Se eu tiver só o medicamento, mas não tiver essa lanterna que me guie dentro do meu labirinto, não funciona, né? É a mesma coisa de fala. Se eu ver um paciente que ele está num estágio muito grave, tudo que eu falar para ele, a audição dele não absorve. Ele escuta, mas não absorve, porque ela é anulada, né? Doutora, como a família pode ajudar a pessoa que está com depressão, o seu ente? Primeiro, observando, né? Se já passar de 3 meses nos mesmas características, já fechado dentro de casa, não faz, já parou de trabalhar, já não faz mais a barba, já não sente mais vontade de tomar banho, tudo isso, porque a higiene também ela é importante, sim, você já tem que buscar um profissional. Profissional, porque a tristeza para o cérebro ela é viciante. Então, quanto mais você sente, mais triste você vai ficar. Acaba se tornando habitual, né? Habitual. E assim, doutora, a questão da tristeza, não só da tristeza, da depressão, da ansiedade, mas hoje em dia existe um mito muito grande de que se eu procuro psicólogo é porque eu sou doida. Não é dessa forma, né? Não. Eu preciso me reorganizar dentro de mim para me saber as minhas limitações, as minhas fraquezas, tudo isso que a senhora acabou de falar. É interessante a gente saber quando eu devo procurar um psicólogo. Quando eu achar que aquela emoção que eu estou sentindo, ela saiu do meu controle. Quando eu não estou conseguindo mais fazer pausas, quando eu não estou conseguindo mais separar, sabe? Não estou conseguindo mais separar as coisas que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, se os pensamentos estão muito acelerados, se os pensamentos geram sentimentos, se meus sentimentos estão um turbilhão, eu já preciso procurar alguém para me ajudar, né? Dentro daquilo que é a minha escuridão, é a minha própria escuridão. Então, eu já tenho que pedir que alguém me ajude nesse sentido, pelo menos para iluminar, para que eu encontre ali o fim do caminho, né? Uma luz no caminho. Como profissional, doutora, diante da pergunta da Ediane, a senhora tem a observância que ainda existe uma barreira para muitos para procurar esse profissional? Sim, como a Ediane falou, né? Muitas pessoas elas veem o psicólogo como também vê o psiquiatra, trabalhando
né, o louco. E não é só isso, gente. A gente hoje, no mundo atual, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico, a gente precisa de pessoas que nos ajudem na nossa compreensão. Eu preciso arrancar o teu olho e colocar no meu, e o meu eu colocar no teu, para que tu veja o mundo de outra forma, de outro ângulo, né? Porque às vezes o que é copo d'água para você é tempestade para mim, ou vice-versa. Então, você precisa entender os ângulos disso tudo, né? E o profissional, ele te ajuda nisso, ele te ajuda. E assim, o que ocorre hoje ainda, Paulo? É porque, queira ou não, a psicologia, ela também é elitizada, né? Porque não é barato. Não é barato. Uma consulta psicológica, ela também não é barata. E aí você pensa 3 vezes. Ou eu compro o peixe ou eu vou pro psicólogo. É verdade. E o psicólogo é toda semana, né? O acompanhamento geralmente, né? Semanal. Isso. Mas você pode também organizar de outra forma, mas é importante que pelo menos... Hoje eu tenho notado que muitas pessoas, elas já procuram essa ajuda com o psicólogo, né? Mais do que antigamente. Mais do que antigamente. Eu acredito que todo mundo precisa de um psicólogo, independente de ter problema ou não. Até para ajudar você em certas atitudes, certos pensamentos, né? Isso, eu acho que as pessoas estão pedindo socorro em suas emoções, não é? As pessoas estão pedindo socorro, estão totalmente perdidas. E o mundo atual traz isso. Traz um mundo totalmente... É interessante a pessoa que está com esses sintomas que a senhora falou, de repente procurar livros, que tem livros baratos para isso, né? Por exemplo, o Dr. Augusto Cury, ele tem vários livros muito interessantes, inclusive um que eu li, que ele falava sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado, se eu estiver errada, me corrija, é aquela que passou a noite todinha dormindo, mas quando ela acordou cansada porque a cabeça dela não parou. Você já entrou no avião? Já. Já. O que tem na nuvem? Nada. Assim é a nossa mente. Nossa mente não tem nada. Ela é uma fonte criadora. Nossa. Então, se eu abro meus olhos, qual é a função da mente? É gerar imagens para você. Então, se eu tenho imagens em desordem, eu vou ter o que eu chamo de imagens, eu chamo de pensamento. Né? Então, se eu tenho pensamentos em desordem, eu vou gerar sentimentos em desordem. E automaticamente minhas ações vão estar em desordem. Que vem aquela situação que eu criei, né? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Então, assim, a mente, ela não tem nada. Ela é fonte criadora. Eu crio imagens. Você cria imagens o tempo todo, porque a finalidade da mente é criar imagens. Mas se eu não domino aquilo, se eu não separo as imagens, elas entram num turbulhão de desordem e geram o quê? Sentimentos desordenados para mim. Eu não vou saber como lidar com aquilo. A neurociência, ela entra já no campo da lei da atração? Entra, mas assim, a lei da atração, ela é muito real. Eu vejo isso muito real porque ela vem de uma metafísica, né? Então, você já vê que a física, ela já traz tudo isso. Isso não começou de agora, não. A lei da atração, isso começou desde a filosofia. Desde, sabe, os grandes filósofos já pensavam dessa forma. E aí foi melhorando só a parte do entendimento, mas eles já pensavam dessa forma. Por exemplo, Epicteto, ele já dizia, não são os fatos da tua vida, mas como tu responde aos fatos, como tu interpreta eles, que vai fazer a grande diferença na tua vida. Então, isso não vem de agora. A lei de atração foi um nome criado para o que já acontecia, desde muito antes. Mas agora a gente está observando com mais... verdade, com mais, né? Por exemplo, você, queira ou não, você é uma energia e você atrai aquilo do outro, né? Você atrai o outro. Conversa com uma pessoa, 12 horas, uma pessoa negativa, para ver como é que fica o teu corpo. O teu corpo, ele vai sentir, porque queira ou não, nós estamos energizando, nós estamos irradiando energia um para o outro. Então, a vida é assim, nós somos energia do fio do cabelo ao dedo do pé.
Por isso que nós sentimos formigamento, por isso que a gente, né, tá Então, assim, dormindo. conclui-se que a gente tem que acordar pela manhã Já com determinando, pensamentos positivos para que tudo dê certo. pelo no menos em decorrer do relação dia. uma comunicação boa comigo. Sim. Né? Nós chamamos essa comunicação de intrapsíquica. É uma comunicação boa comigo. Com o outro eu não sei, mas comigo, para o outro basta eu me fazendo entendida. Mas comigo tem que ser a melhor comunicação. Eu tenho que dizer quem eu sou. Eu tenho que ter clareza Eu daquilo tenho que sou. ter clareza. Eu tenho que dizer como eu quero o meu dia. O cérebro, ele é teu empregado. Ele não pode ser teu dono. Ele é teu empregado. Não adianta eu ter uma televisão de última geração se eu estou vendo a imagem preto e branco. E se o controle está comigo? Então, ele é teu funcionário, entendeu? Ele tem que fazer o que você quer e não o que ele quer. Porque se você deixar laissez-faire, deixa como está para ver como é que fica, pode ser que do jeito que ele faça, você não se agrade. É verdade. E, doutora, a senhora me trouxe uma lembrança que, geralmente, quando eu estou conversando com a minha filha, até dou um abraço para ela, meu amor, papai te ama muito, que toda vez que eu estou conversando com ela, ela diz, poxa pai, por que falaram isso, falaram aquilo? Eu falo assim, minha filha, você é a autora da sua história. Tu não pode deixar ninguém vir colocar palavras dentro da tua história se você é autora. Então seja feliz, diga que vai ser assim e siga. Isso. É por aí. Então é o caminho correto. É o caminho certo. Parar de se importar com a opinião dos outros, né? E viver a sua e viver vida. a sua história, viver a sua vida. Né? A história mais bonita é a que você conta. E, doutora, é essa que vai ser cobrada. Veio tantas perguntas para a senhora, mas me diga uma. O profissional na sua área, ele também recebe acompanhamento? Sim, claro. Imagina, eu não deixo de ir no meu terapeuta, não. Eu vou no meu terapeuta toda semana. Inclusive, um abraço para ele, viu, doutor Eduardo? Doutora, aonde que quem busca mais informações, principalmente com a senhora, aonde as pessoas podem lhe encontrar, que podem lhe acompanhar o seu trabalho também, aonde que eles buscam? Eu estou no Instagram, né, neuropsc.rose. Eu estou no Instagram. Eu tenho uma clínica também no Empire Center, então eu vou deixar aqui com a Dani, o Paulo e a Ediane o endereço, meu telefone, caso queiram buscar ajuda, eu estou aqui à disposição. Tá? E já vou oferecer aqui para um sorteio que tiver, já ganha uma consulta grátis comigo. Olha só, você tem que estar inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, podcast _de terra, se inscreva que o sorteio vai ser por lá, hein? Doutora, qual a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que ainda sentem aquela dificuldade de procurar um psicólogo e a gente sabe que está precisando de ajuda? Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Não perca tempo. Não perca tempo. Não ache que é difícil a vida. A vida, ela está correndo, ela está andando. E quanto mais rápido você tiver essa busca em torno daquilo que você acha que vai funcionar para a sua vida e que você possa ter uma ajuda profissional, vá mesmo. Não tem preço nisso. Não tem preço quando a gente escolhe um preço de liberdade, principalmente a liberdade interior. Isso aí não tem preço. É porque a maioria das pessoas, infelizmente, hoje se encontram aprisionados dentro de si, com a opinião alheia, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar. Aquilo tudo acaba fazendo com que a pessoa se tranque no seu mundinho, né? Isso. Então, assim, é muito importante que a senhora deixou tudo muito bem claro, viu? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por todos os esclarecimentos que a senhora deixou aqui e uma mensagem final, assim, da senhora para alguém que tenha vergonha de se expressar e dizer assim, família, eu estou precisando de ajuda, eu não sei por onde começar. Por onde seria esse começo? Olha, escutando o seu coração, né? Eu vou terminar com uma historinha que eu vi
algum tempo atrás, né, de um monge que ele reuniu seus discípulos para que ele pudesse ser substituído. E ele deixou um vaso muito bonito, ornado de ouro, em cima de uma mesa. E os seus discípulos, ao redor, eles ficaram, mas aonde está o problema? Né? O monge disse, resolva um problema. E o vaso ficou lá em cima da mesa. Mas que problema, um vaso bonito desse, em cima de uma mesa, mas onde é que tem um problema? E aí chegou um lá de trás e com a espada partiu o vaso no meio. Por mais bonito que seja, por mais interessante que pareça, se não está fazendo sentido para a tua vida, você tem que validar, você tem que reavaliar isso aí. Então a gente precisa reavaliar a nossa vida. E a gente precisa andar para frente, fazer com que ela faça sentido. Porque senão não há sentido na vida. Para que eu só sobreviva, não há sentido. Eu preciso viver a vida. Muito bom. Que linda, doutora. Muito lindo mesmo. Isso é um ensinamento para cada um de nós, né? Acredito que aqui também, mais uma vez, a gente enriquece o nosso conhecimento. Sim. E é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Eu espero lhe ver mais vezes. Sim. Pois eu acredito que você que nos acompanha pelas redes sociais, eu tenho certeza que esse diálogo aqui vai esclarecer muita coisa, dúvidas que você mesmo tem, que você vai poder ajudar alguém na sua família, um amigo que está gritando por socorro e você não percebeu. E eu tenho certeza que com toda essa instrução que foi dada aqui, você vai perceber sinais de socorro. Não só aquele sinal da fumaça de socorro, mas sinais com gestos físicos mesmo. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu agradeço o podcast da Terra, e desejo sucesso. E o que precisarem, fico à disposição também. Muito obrigada. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua presença e vamos esperar você mais vezes aqui para estarmos abordando outros assuntos relacionados à neuropsicologia. Ótimo. Que bom, que bom. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por tudo. Obrigada. E gostaríamos de agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais, você que chegou, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho. Diálogos maravilhosos como esses estão por vir, assim como a doutora aqui presente conosco, a profissional neuropsicóloga, que abordou vários temas aqui conosco. Abordou sobre a depressão, sobre telas, sobre ansiedade, mas vai ter muito mais para nós, pois esse é o meu, o seu, o nosso podcast da Terra. Fique ligado.